Faremos nessa videoaula a correção da atividade da nossa última aula sobre equação modular. A primeira questão: resolva, no conjunto dos números reais, as equações a seguir. Na letra A, nós temos a seguinte equação: módulo de x ao quadrado menos 9 vezes o módulo de x mais 14 igual a zero. A estratégia para resolver esse tipo de equação modular é sempre a mesma. É só fazer a troca de variável. Então nós já sabemos que é só pegar o módulo de x e trocar por uma letra qualquer, por exemplo, pela letra y. Fazendo a substituição, fazendo a troca, então nós chegamos à equação do segundo grau, y ao quadrado, menos 9y mais 14 igual a zero. Esta equação do segundo grau, o termo A é 1, o termo B é menos 9, o termo C é 14. Então eu vou pegar a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e vou substituir o b por menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 14. Menos 9 ao quadrado é 81, menos 4 vezes 14 dá 56. De maneira que nós chegamos ao valor de delta, que é igual a 25. Bem, se o delta é 25, eu posso agora tomar a fórmula de Bhaskara e fazer as devidas substituições. O y vai ficar menos o b, que é 9, negativo, né? Menos o b, que é menos 9, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então o y vai ficar 9, mais ou menos 5, que é o valor da raiz de 25, sobre 2. Vamos separar em y' e y duas linhas. O y' é 9 mais 5 dividido para 2, isso dá 14 dividido para 2, que é 7. Enquanto o y duas linhas é 9 menos 5 dividido para 2, isso dá 4 dividido para 2, que é 2. Bem, tendo os valores do y' e do y duas linhas, eu vou destrocar as variáveis. Eu vou então agora encontrar o valor de x, porque o que eu quero não é y. O y é um artifício, é uma estratégia. O que eu quero é o valor de x. Bem, se eu sei que o y é o módulo de x, então o y' é o módulo de x'. Como o y' é 7, então o módulo de x' é igual a 7. Retire do módulo e coloque mais ou menos no segundo membro, então o x' é igual a mais ou menos 7. Por outro lado, tomando agora o y duas linhas, que vai ser igual ao módulo de x duas linhas, isso vai ficar então que o módulo de x duas linhas é igual a 2, de forma que x duas linhas é igual a mais ou menos 2. Dessa forma, então, nós chegamos a 4 soluções para esta equação modular, que são menos 7, menos 2, 2 e 7. O item B, eu tenho a equação modular, módulo de x ao quadrado, menos 8 vezes o módulo de x, menos 9 igual a zero. Bem, do mesmo jeito da anterior, nós vamos fazer a troca de variável. Eu vou dizer que o módulo de x é igual a y. Então, quando eu trocar as variáveis, vai ficar a equação y ao quadrado menos 8y menos 9 igual a zero. Nesta equação do segundo grau, nós sabemos que o a é 1, o b é menos 8 e o c é menos 9. Então, eu vou pegar a fórmula de delta, vou substituir o b por menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 9. Resolvendo, menos 8 ao quadrado é 64, menos e menos dá mais, 4 vezes 9 dá 36, de maneira que o delta é 100. Bem, se o delta é 100, então agora nós vamos para a fórmula de Bhaskara. Tomando aí a fórmula de Bhaskara, y igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos agora substituir os valores. Então nós temos que o y é menos o b, que é menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 100, sobre 2 vezes o a, que é 1. Bem, então o y vai ser 8, já que menos e menos é mais ou menos 10, que é o valor da raiz quadrada do 100, sobre 2. Separemos em y' e y duas linhas. O y' vai ser 8 mais 10 dividido para 2. Isso dá 18 dividido para 2, que é 9. Enquanto que o y duas linhas é 8 menos 10 dividido para 2. 8 menos 10 dá menos 2, que dividido para 2 dá menos 1. Tendo os valores do y, então eu vou destrocar as variáveis
eu vou então agora lembrar que o y é o módulo de x, de forma que o y' é o módulo de x'. Já que o y' é 9, então o módulo de x' é 9. Tire o módulo, coloque mais ou menos no segundo membro, então o x' é mais ou menos 9. Por outro lado, nós vamos ter que o y duas linhas é o módulo de x duas linhas. Então nós temos que que o x duas linhas ele é igual a menos 1. E aí nós chegamos naquela contradição. Nós temos que o módulo do x duas linhas está dando negativo. E na verdade nós sabemos que o módulo de qualquer número ele é sempre positivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe esse x duas linhas pertencente aos reais, tal que o módulo dele dê menos 1. Então, do y duas linhas, eu não consigo encontrar a solução a partir dele. Só dá para encontrar a solução a partir do y'. E essas soluções, nós já temos elas aí, são menos 9 e 9. Com isso, então, resolvido mais esse exemplo. O item C, também no mesmo estilo, ele traz a equação módulo de x ao quadrado menos 11 vezes o módulo de x mais 30 igual a zero. Como nós já sabemos que a estratégia é só trocar o módulo de x por y, então nós chegamos na equação y ao quadrado menos 11y mais 30 igual a zero. Esta equação ela vai ter o termo a igual a 1, o termo b igual a menos 11 e o termo c igual a 30. Então eu vou pegar a fórmula de delta, vou substituir o b por menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 30. Menos 11 ao quadrado dá 121 positivo, porque o expoente é par, menos 4 vezes 1 vezes 30 dá 120. Dessa forma, então, o delta é igual a 1. Sendo o delta igual a 1, tomemos a fórmula de Bhaskara e vamos substituir os valores. Então fica y é igual a menos o b, que é menos 11, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes 1. Menos e menos dá mais, então y é igual a 11 positivo, mais ou menos 1 sobre 2. Separando agora em y' e y duas linhas, o y' é 11 mais 1 dividido para 2, isso dá 12 dividido para 2, que é 6. Por outro lado, o y duas linhas é 11 menos 1 dividido para 2, isso dá 10 dividido para 2, que é 5. Achamos então y' e y duas linhas, então vamos destrocar as variáveis, lembrando que o módulo de x é o valor do y. Dessa forma, então, o y' é o módulo de x'. Com isso, o módulo de x' é 6. Tira o módulo, ponha mais ou menos no segundo membro, então fica que o x' é mais ou menos 6. Por outro lado, nós vamos ter que o módulo de x duas linhas vai ser igual ao y duas linhas. Então nós temos que o módulo de x duas linhas é igual a 5. Do mesmo jeito, retira o módulo, põe mais ou menos no segundo membro, então o x duas linhas é mais ou menos 5. Dessa forma, então, nós encontramos 4 soluções, 4 raízes para essa equação, que são menos 6, menos 5, 5 e 6. O item D traz a equação módulo de x ao quadrado mais 2 vezes o módulo de x menos 3 igual a zero. Então a estratégia não tem mais o que falar de novo, é só fazer a troca do módulo de x por y, de maneira então que nós chegamos na equação do segundo grau, y ao quadrado mais 2y menos 3 igual a zero. Nessa equação do segundo grau, o termo a é 1, o termo b é 2 e o termo c é menos 3. Então eu vou pegar a fórmula de delta e vou substituir os valores como a gente pode ver. Resolvendo, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, vai dar mais 12. 4 mais 12 é 16, então esse é o valor de delta. Pela fórmula de Bhaskara, vamos então substituir y igual a menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então o y vai ficar menos 2, mais ou menos 4 sobre 2. Separa agora y' e y duas linhas. O y' é menos 2 mais 4 dividido para 2. Menos 2 mais 4
dá 2 positivo, que você vai dar o sinal do maior, e 2 dividido para 2 dá 1. Por outro lado, o y duas linhas é menos 2 menos 4 dividido para 2. Isso vai dar menos 6, que dividido para 2 dá menos 3. Bem, para finalizar essa questão, destroquemos as variáveis, lembrando que y é igual ao módulo de x. Então vai ficar que o y' é o módulo de x', portanto o módulo de x' é 1. Isso quer dizer que o x' é mais ou menos 1. Por outro lado, a gente vai ter que o y duas linhas é o módulo de x duas linhas, e aí nós temos que o módulo de x duas linhas ele é igual a menos 3. E claro, nós sabemos que isso é um absurdo, porque o módulo de qualquer número é sempre positivo. Ele não pode ser 3 negativo. Então você escreve que não existe esse x duas linhas pertencente aos reais, tal que o módulo dele dê menos 3. Então, desse segundo cálculo, nós não encontramos soluções reais. Então, a nossa equação ela vai ter apenas duas raízes reais, que são menos 1 e 1. A letra E. Módulo de x ao quadrado, mais 9 vezes o módulo de x, mais 8 igual a 0, fazendo a já conhecida troca de variável, o y igual ao módulo de x. Chegamos então na equação y ao quadrado mais 9y mais 8 igual a 0. Nessa equação do segundo grau, nós temos que o termo A é 1, o termo B é 9 e o termo C é 8. Então você pega a fórmula de delta, substitui o B por 9, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é 8. 9 ao quadrado dá 81, menos 4 vezes 8 dá 32, de forma que o delta é 49. Se o delta é 49, então nós vamos pegar a fórmula de Bhaskara e vamos substituir. O y ele é menos o b, que é 9, mais ou menos a raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então você tem que o y é menos 9, mais ou menos 7, que é a raiz do 49, sobre 2. Separa então y' e y duas linhas. O y' é menos 9 mais 7 dividido para 2. Isso vai dar menos 2, menos 9 mais 7, né? Subtrai, dá o sinal do maior. Então dá o sinal de menos. 9 menos 7 dá 2. Portanto, seria menos 2 dividido para 2, que é menos 1. O y duas linhas, ele é menos 9, menos 7 sobre 2. Menos 9 menos 7, soma e repete o sinal, já que os sinais são iguais. Então repete o sinal de menos. 9 com 7 dá 16, negativo. Menos 16 dividido para 2 é menos 8. Bem, achamos os valores de y. Então agora a gente vai destrocar as variáveis. Lembrando que o y é o módulo de x, então nós temos que o y' é o módulo de x'. Como o y' é menos 1, então o módulo de x' é menos 1. E aí nós caímos naquela contradição que a gente já relatou aqui. Nós não podemos ter o módulo de um número dando negativo. Então você escreve que não existe o x' pertencente aos reais, tal que o módulo dele dê menos 1. Por outro lado, na hora que eu pegar que o módulo de x duas linhas é y, como o módulo de x duas linhas é y duas linhas, né? Como o y duas linhas é menos 8, então o módulo de x duas linhas é menos 8. E aí nós temos a mesma contradição do exemplo anterior, que não é possível o módulo de um número resultar negativo. Portanto, você escreve que não existe x duas linhas real, tal que o módulo dele dê menos 8. O que você percebe? Nem do y', nem do y duas linhas foi possível obter solução. Se não foi possível obter solução, é porque esta equação modular ela não tem solução no conjunto dos números reais. Então você diz que o conjunto solução é o conjunto vazio. Lembrando que o conjunto vazio pode ser representado dessa forma por duas chaves com nada no interior dela. A letra F. Módulo de x ao quadrado mais 5 vezes o módulo de x mais 6 igual a 0. Do mesmo jeito das anteriores, vou fazer a troca de variável, vou trocar o módulo de x pelo y, então vai ficar a equação do segundo grau, y ao quadrado mais 5y mais 6 igual a 0.
Nesta equação de segundo grau, nós vamos resolvê-la, lembrando que o A é 1, o B é 5 e o C é 6. Então, a gente pega a fórmula de delta, substitui o B por 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 6 dá 24, então nós temos que o delta é 1. Se o delta é 1, vamos agora então para a fórmula de Bhaskara, substituindo os valores, o y é menos o b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Lembrando que a raiz de 1 é 1, então o y ele é menos 5, mais ou menos 1 sobre 2. Separemos então em y' e y duas linhas. O y' é menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 5 mais 1 dá menos 4, porque eu vou dar o sinal do maior, que é menos, e vou subtrair. 5 menos 1 dá 4. Então vai ficar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Por outro lado, o y duas linhas, ele é menos 5, menos 1 sobre 2. Menos 5 menos 1 dá menos 6, porque eu vou somar e repetir o sinal, já que são sinais iguais. E menos 6 dividido para 2 dá menos 3. Agora é a hora de a gente destrocar as variáveis, lembrando que o y é o módulo de x. Então, nós temos que o y' é o módulo de x', ou seja, o módulo de x' é menos 2. Se o módulo de x' é menos 2, isso quer dizer então que não existe x' pertencente aos reais, tal que o módulo dele dê negativo, como nós já havíamos falado isso em alguns exemplos anteriores. Por outro lado, nós teríamos que o y duas linhas é o módulo de x duas linhas, e que o módulo de x duas linhas seria menos 3, que é o valor do y duas linhas. Igualmente, como no exemplo anterior, nós não podemos ter, não existe x duas linhas real, tal que o módulo dele dê menos 3. Bem, como as duas soluções são inviáveis, isso quer dizer então que o conjunto solução dessa equação modular do item F, ele é o conjunto vazio. Conjunto vazio que ou é representado por duas chaves com nada dentro, como a gente fez no item E, ou é representado por esse O, né, uma espécie de O cortado. Tem duas maneiras de representar o conjunto vazio. Então, no item F, o conjunto solução é o conjunto vazio. Segunda questão da Fundação Getúlio Vargas. A soma das raízes da equação módulo de 5x menos 1 igual a 6. Quanto é? Vamos lá. Esta segunda questão ela traz uma equação modular simples como aquela que a gente estudou na semana passada. Não é dessa que a gente estudou recentemente, que tem que fazer troca de variável. Como aqui só tem um módulo, é só retirar o que está dentro do módulo e colocar mais ou menos no segundo membro. Agora tem um detalhe que eu tenho que tomar cuidado aí. Eu não estou perguntando as soluções, eu estou perguntando a soma delas. Então a gente vai encontrar as raízes dessa equação modular e quando encontrarmos as raízes eu vou somar. Vamos lá então. Resolvendo ela de maneira simples, se o módulo de 5x menos 1 é 6, tira do módulo, coloca mais ou menos do outro lado. Então 5x menos 1 é igual a mais ou menos 6. Quebremos agora em dois cálculos, um com mais, outro com menos. Utilizando é o mais, 5x menos 1 igual a 6. Nós teremos que o 5x é 6 mais 1, que é 7. Se 5x é igual a 7, então o x é 7 sobre 5. Por outro lado, vamos agora utilizar o menos. Se 5x menos 1 é igual a menos 6, então 5x é menos 6 mais 1. Lembrando que menos 6 mais 1 é menos 5, caso o 5x seja igual a menos 5, então x é menos 5 dividido para 5, ou seja, é menos 1. O que isso quer dizer? Essa equação modular ela tem duas soluções, que é 7 sobre 5 e menos 1. O que a questão pedia? A soma delas. Então, somando aí 7 sobre 5 com menos 1, vamos lembrar que esse menos 1 ele é menos 5 sobre 5. Então, você vai pegar 7 sobre 5, menos 5 sobre 5. 7 menos 5 dá 2 sobre 5, porque o denominador da fração ou das frações são iguais. Portanto, a soma das raízes é 2 sobre 5, de maneira que a resposta correta é o item C.
A questão 3 da Universidade Federal de Minas Gerais, idêntica à questão 2. A soma das raízes da equação módulo de 2x menos 1 igual a 3 vale quanto? Então, como no exemplo anterior, no item anterior, eu vou calcular as raízes e ao final eu vou somar. Vamos lá então. Fazendo aí a resolução, né? Se o módulo de 2x menos 1 é 3, então 2x menos 1 é igual a mais ou menos 3. Quebra agora em dois cálculos, um com mais, outro com menos. Pegando primeiro mais 3, eu tenho que 2x menos 1 é igual a 3. Portanto, 2x é 3 mais 1. Isso quer dizer que o 2x é 4. Portanto, o x é 4 sobre 2, que é 2. Esta é a primeira solução. Por outro lado, nós vamos ter que 2x menos 1 é o menos 3. Então, nós temos que 2x é menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Então, passa agora o 2 dividindo. Então, o x é menos 2 sobre 2. Portanto, o x é menos 1. As raízes, então, são 2 e menos 1. O que eu quero? A soma delas. Então, eu vou pegar o 2, somar, juntar com menos 1. Logo, 2 menos 1 dá 1. A soma das raízes sendo 1, a resposta correta é o item D. Dessa forma, então, a gente finaliza essa videoaula de correção. Voltaremos logo após com a continuação dos nossos assuntos.